Vamos começar aqui no Primeira Hora uma série de entrevistas com os secretários de Cascavel. Vamos entender o planejamento para os principais setores do município, começando com um tema muito importante para todo mundo, que é saúde pública. Eu recebo um novo secretário da cidade, Ali Aidar. Bom dia, Ali. Obrigado por aceitar esse convite, né? Bom dia, Fernando. Bom dia aos telespectadores que nos assistem. O Ali, que já fazia parte da gestão anterior, mas em outro cargo, Ali. Isso. Eu estava na gerência da atenção primária, né? Faz mais de 10 anos que eu atuo na atividade da atenção primária e agora assumo esse desafio aí da Secretaria de Saúde de ser o novo secretário. Secretário, para começar o nosso bate-papo, vamos falar de um assunto que está em alta, dengue e principalmente chikungunya. O último boletim divulgado pela Prefeitura mostrou 36 casos confirmados de dengue e 104 casos confirmados de chikungunya, que inclusive a própria Secretaria vem alertando a população sobre isso. Assusta esse número e qual o planejamento que está sendo feito para combater esses casos, né, aumentando de chikungunya principalmente? Isso. Dentro desses 104 casos positivos de chikungunya, nós ainda temos 8 casos que são fechados por critérios epidemiológicos, né, e clínicos epidemiológicos. A gente está com o número de 112 casos positivos já confirmados. Dentro dessas ações, a gente já está fazendo fumacê em várias regiões da cidade, principalmente na região norte, onde foi o maior número de casos, e à medida que vão se confirmando casos novos, nós temos que tomar ações de bloqueio para as regiões. Os agentes continuam suas atividades no campo também, desempenhando para recolha de lixo, recolha de recicláveis, verificação dos pontos, né? Também cabe solicitar à população que colabore nesse momento e se pertença a todo esse processo, né? Cria esse vínculo de pertencimento ao processo, né? Porque a gente enfrenta aí mais de 40 anos de epidemias, né, de dengue no país inteiro, né? E cada ano é um desafio novo e cada ano a gente sente as mesmas dificuldades, né, relacionadas ao cúmulo de lixo, ao descarte inadequado do lixo e à criação desses focos. Hoje ainda estão sendo realizadas ações de fumacê, nós tivemos ações sendo realizadas no sábado. Hoje também teremos ações na região norte, uma das regiões que terá esse atendimento será inclusive a região do Cataratas. Temos mais 4 ou 5 regiões que estão no planejamento do dia, mas é muito importante que a população entenda a questão e o que é preocupante. O chikungunya, principalmente porque metade das pessoas que são acometidas pelo chikungunya passam a ter uma condição crônica após isso, né? E também com relação à dengue, a gente tem menos casos positivos de dengue, mas o cenário analisado para o oeste do Paraná, ele também é um cenário de alerta. Então a gente segue vigilante, segue monitorando, desenvolvendo nossas atividades e aí ao longo dessa semana, muito provavelmente, a gente convoque também uma reunião intersetorial aqui no município de Cascavel para que a gente possa discutir com os demais entes da sociedade e até órgãos públicos do município de Cascavel ações que a gente possa desenvolver em conjunto, né, para tentar diminuir um pouco esses casos ou que a gente não chegue a uma epidemia, né, e desenvolvendo essas ações em parceria muito mais fácil e salutar para o município. Eu quero abrir para participações aqui no PH, mostrando o nosso WhatsApp, o 45 99904 8333. Estamos conversando ao vivo com o secretário de Saúde de Cascavel. Na semana passada foi confirmada a primeira morte por metapneumovírus em Francisco Beltrão, um bebezinho de 1 ano e 2 meses. É uma epidemia, não sei se dá para chamar assim já, lá na Ásia, que vem gerando alertas por conta do que a gente viveu com a Covid. A minha pergunta é, já há algum tipo de orientação para os municípios, Ali? Desde as minhas férias eu venho acompanhando os noticiários, né? A gente vem acompanhando os noticiários que saem com matérias informando da China. A gente sabe que eles são um pouquinho mais fechados, então custa essa informação a chegar aqui. A gente já sabe que durante o período que a gente tinha infecções pelos Streptococcus pyogenes, a gente detectava já nas amostras esse metavírus, mas ainda não é nada alarmante, né? É um vírus que ele está em circulação há muito tempo, não só no Brasil, mas no restante do mundo, mas como medida já tomada na primeira semana em atividade ali na Secretaria, a gente já desencadeou um ofício para a Regional de Saúde para que ela submeta ao Estado do Paraná, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, mais informações, como o Estado do Paraná está vendo essa situação, para que eles também nos subsidiem com informações. Até o momento,
é uma situação que está controlada, mas a gente segue vigilante em todo o processo de infecções virais. Ali, agora falando de um problema que a gente pode dizer que é um pouco crônico de Cascavel na área da saúde, a demora nos atendimentos. Inclusive, vou incluir na nossa conversa a repórter Ellen Santos, que está em frente à USF da Vila Tolentino. Um dos exemplos que a gente sempre recebe aqui de pessoas que chegam de madrugada para conseguir uma senha e ser atendida. E muitas voltam para casa sem atendimento. Ellen, bom dia novamente. Hoje teve fila, você encontrou fila por aí? Isso mesmo, Fernando. Nós chegamos aqui por volta das 6h40 da manhã e tinha uma fila com mais de 15 pessoas aguardando aqui para conseguir uma ficha e assim receber o atendimento aí pelo médico, né, especialista. Aqui no portão da unidade, logo cedo, tinha um cartaz aqui informando quantas consultas teriam aí durante o dia. Fernando, o que chama atenção é que eram apenas 14 consultas aí com clínico geral para os adultos e apenas 2 para a pediatria. Então, os moradores estão questionando essa demora de ter que chegar aqui por volta de 3 horas da manhã para tentar conseguir uma ficha e um atendimento de saúde aqui na unidade da Vila Tolentino. Nós conversamos com alguns moradores que estavam aqui aguardando, inclusive desde as 3 horas da manhã, e a gente vai conferir agora. Agora tem que vir pegar cedo, vim aqui, ó. Chamo 4 horas da manhã aqui, para renovar a receita. Todo mês agora tem que vir renovar a receita, tem que consultar para renovar a receita. Então, pois, podia marcar um dia, uma quarta-feira, só para renovar as receitas. Todo mundo vinha e renovar as receitas. Agora vem todo mundo aqui, eles vão tirar a vaga de alguém que está precisando, está doente, da vez está precisando. Todo mundo tirando uma vaga só para nós renovar a receita. Mas aqui é só renovar, não tem muita coisa. Então eu poderia fazer o seguinte, botar um dia para renovar essas receitas, como era antigamente. Tem que vir madrugada para conseguir, senão não consegue não. Tem que ficar na fila assim, ó. Com chuva, com sol? Qualquer jeito. E muitas vezes que está na fila acaba nem conseguindo. Não consegue. Tem que vir muito cedo. E nem eu tenho prótese nos 2 joelhos, eu tenho que ficar de pé aqui até... Hoje ainda vim fazer exame, cheguei agora, né? Mas quem vem para fazer consulta com a médica que é melhorzinha, aí tem que vir 5 horas, 4 horas, 3 horas, senão não consegue não. Para todo mundo e para que vai até 10 horas da noite é pouco, né? Porque vai de manhã até as 10 da noite. Nós temos aí 14 vagas para clínico geral e 2 pediatras. Então temos que madrugar, pediatra principalmente, né? Como tem 2 vagas só, se você tem um filho doente como eu estou, preciso de acompanhamento para minha filha, eu tive que vir mais cedo. 3 horas eu estava aqui. Realmente é uma situação que causa revolta por parte dos moradores, porque nós sabemos que muitas pessoas precisam de atendimento aqui na unidade da Vila Tolentino. Então, uma outra reclamação que nós recebemos aqui, Fernando, aproveitando a presença do secretário de Saúde, Ali Aidar, é que está faltando funcionários aqui na unidade. Então, informações dos próprios pacientes que estão aqui aguardando, eles relatam que falta técnico de enfermagem. Então, essa é uma pergunta que a gente faz para o secretário, se realmente está faltando. E se há essa possibilidade de aumentar aí o quadro clínico, porque 14 consultas aí para atender essa população aqui da região da Neva, da Vila Tolentino, parece muito, mas não é, né? Os moradores acabam indo embora aí sem conseguir se consultar. Fernando? Obrigado, Ellen, pelas informações, pelas imagens, entrevistas. Continuem por aí. Vamos repassar as perguntas então para o Ali. O que a gente percebe, é bom ressaltar que não é um problema de hoje, né? É um problema antigo, e o que sempre foi repassado para a gente da própria Secretaria de Saúde foi o seguinte: as pessoas não precisam madrugar na fila, né? Era falado isso para a gente, as pessoas que escolhem madrugar. Só que as pessoas madrugam porque não tem opção. Se elas não chegarem, não conseguem uma senha. Ou seja, como resolver ou melhorar esse sistema de consultas, Ali? Qual é o planejamento que vocês têm daqui para frente? Tá. Primeiramente, a gente precisa entender uma questão. A unidade, ela provavelmente tem mais consultas disponíveis até as 22 horas, né? O que a gente sofre na saúde pública? Muitos pacientes, eles querem buscar o serviço no início da manhã para ter o restante do dia livre. E a gente sofre, inclusive, quando a gente tem sobra de consultas em unidades. Tem unidade de saúde que a gente acaba tendo sobra de 10 a 15 consultas por dia, mas porque o paciente ele não quer o horário ofertado. Então, nós fazemos o acolhimento,
nas unidades de saúde, para ver realmente se aquela demanda ela precisa desse atendimento imediato, ou ela pode ser uma demanda programada, como, por exemplo, a renovação de receitas. Esse paciente ele não precisa esperar a sua receita vencer para procurar consulta. Ele pode procurar com antecedência para que ela seja programada, ele já vá pré-agendado para essa consulta e não precise ir pela manhã para fazer um acolhimento novamente. Então, existem formas de organização que muitas vezes a gente também encontra restrição da população. Alguns territórios, como é o caso da unidade de saúde do Neva, a gente tem uma dificuldade territorial, que é um território hoje que ele está superpopuloso, vamos dizer assim, ele tem mais de 16 mil pessoas na sua área de abrangência. Naquela região toda, ele é a única referência de saúde, né, tirando a unidade de saúde da família do Pioneiros Catarinense, que está na sua proximidade, mas aí já tem um território mais delimitado, né? E ao longo do ano passado foram sofrendo várias dificuldades com relação a exonerações e afastamentos de servidores. Então, uma das dificuldades do município é conseguir fazer essa reposição de servidores em tempo hábil, e até já foi alvo de uma reunião nossa na terça-feira passada com o prefeito municipal e a equipe do Recursos Humanos do município. Por quê? Porque a gente tem prazos também junto ao Ministério da Saúde para recompor, mas a gente também depende da adesão dos profissionais. Então, no edital, muitas vezes, a gente chama o profissional para repor. Se ele não tiver o interesse de se apresentar, a gente tem que lançar um edital novo. E cada edital tem os prazos legais em lei previstos para fazer essa apresentação de documento quando ele quer. Aceita fazer parte do quadro. Então, dentro desse processo, nós não temos a reposição de profissionais, às vezes, só em uma unidade pontual. Nós temos em toda a rede de atenção do município. São mais de 60 serviços que, às vezes, tem ou a ausência de um profissional ou um atestado prolongado por condição de saúde, e tudo isso interfere na nossa rotina. Inclusive, sobre profissionais, recebemos também durante dezembro essa reclamação, e o que era falado para os pacientes é de que período de férias é assim mesmo. Não há um planejamento antecipado para evitar esse tipo de situação? Por exemplo, esse médico vão tirar férias em dezembro, fim de ano, mas esses outros vão suprir a demanda. Sim, e inclusive a compra de férias de servidores para que eles também não tirem férias quando eles têm essa vontade também. O que acontece? A rede ela é muito grande, então um médico fora da unidade de saúde de férias, ele já acarreta esse tipo de reclamação. Vamos dar um exemplo, reforçar a situação do Neva. Eu tive uma reclamação do Neva na minha primeira semana, que as pessoas estavam indo de madrugada, né? Mas por que elas estavam indo de madrugada? Porque elas queriam consultar com uma médica específica. Então a população ela também vai personalizando as suas vontades dentro da rede e dificultando também o fluxo, porque a unidade conta, por exemplo, com 6 médicos. Um grupo de pacientes resolve que só quer consultar com aquela médica, e isso também cria um problema, porque as vagas são distribuídas ou para o médico que está te acompanhando ou para o médico que consegue te dar um pronto atendimento num caso agudo. Por exemplo, cheguei aqui, estou resfriado, estou febril, e ele vai fazer o seu primeiro atendimento. Então, existem cada situação gera um tipo de reclamação, né? Se a gente faz o acolhimento muitas vezes e oferta para esse paciente a consulta para o período da tarde, a gente também recebe reclamação, mesmo sabendo que a gente está entregando uma consulta em tempo hábil para o paciente. A gente tem que ter bom senso, a gente tem um compromisso de reforçar essas equipes, né? Mas também conta com o entendimento da população, que em muitos casos a gente sofre mesmo demora na rede privada, né? E a gente entende que o SUS é um sistema muito mais complexo, que consegue fazer um grande número de atendimentos no dia, né? Faz toda a distribuição gratuita da medicação, então a gente tem mais dificuldades ainda para organizar. Não é uma desculpa, mas eu volto a frisar, a gente fazendo uma consulta, às vezes dentro do intervalo de 1 hora, é ao mesmo tempo, às vezes, que a gente espera num ambulatório privado ou dentro de um hospital privado no município de Cascavel. A gente tem que ter um pouquinho dessa sensibilidade também. A Ellen e o Arthur continuam ao vivo lá? Se sim, não mais. Perfeito. Mas eles mostraram, por exemplo, que tem 2 vagas para pediatria. Não haveria uma maneira, por exemplo, de fazer agendamento online ou por telefone? Por quê? Eu imagino. Chegam 3 mães, 4 mães, 2 vão voltar para casa. Somente 2 crianças serão atendidas naquele dia. Para evitar esse deslocamento desnecessário, muitas vezes a pessoa chega ali 6 da manhã ou até mesmo antes. Não há algum tipo,
Um outro exemplo em outra unidade que esteja funcionando para trazer para cá, como que está isso? Então, só para a gente reforçar a questão da pediatria, esse é um outro problema. Muitos pacientes procuram a consulta direto com um especialista, né? E cada vez nós temos menos pediatras disponíveis para atender, tanto que se você pegar os profissionais da rede privada e o SUS, eles são praticamente os mesmos que atendem nos hospitais, dando plantão nas nossas UPAs ou dentro das unidades do município. Então, a gente tem disponíveis clínicos gerais. Há essa predileção do paciente, às vezes, por só querer consultar com um pediatra. No caso dos agendamentos, o que a gente pode dizer das experiências que nós já tivemos? Quando o agendamento era livre para o paciente, nós já chegamos a ter 7 meses de fila para consulta. E daí, quando chegava o dia da consulta, faltava 50% da agenda, porque essa pessoa já não precisava mais e já não tinha necessidade da sua demanda. Então, com o acolhimento, a gente consegue qualificar a necessidade do paciente, verificar o que esse paciente tem de dificuldade para tentar encaixar ele melhor dentro dos nossos fluxos. Às vezes é uma demanda tão simples ou dentro de algum protocolo já implementado que não necessariamente o médico resolva essa questão, e sim outro profissional da equipe multiprofissional. Então, nós temos fluxos elaborados, pensamos em outras modalidades de atendimento, mas essa questão de deixar livre, o município já sofreu muito com isso, inclusive na época foram alvos até de discussões com o Ministério Público, que essa agenda ficava para 7, 8 meses e o nosso percentil de abstinência, de falta de pacientes, abstenção de pacientes era muito grande. Secretário, estão chegando algumas perguntas. A Giovana Aparecida, por exemplo, ela perguntou, gostaria de saber por que o Floresta está sem posto de saúde. Ela disse que está sem posto lá, se há alguma informação sobre isso. Não, o Floresta ele não está sem posto de saúde. O que ocorre é que, durante o processo de expansão que nós tínhamos da atenção primária, nós propusemos a construção de uma unidade de saúde lá na região do Sangafunda, com 4 equipes de saúde da família, com uma capacidade de atendimento muito maior do que a antiga sede da unidade, né? E a gente tem uma população que morava no entorno dessa unidade de saúde com restrição de ir até o novo local. Essa nova unidade ela fica a aproximadamente 600 metros de distância da antiga sede, mas a gente enfrenta essa resistência dos moradores de se deslocarem até lá por eles entenderem que é um pouco distante, né? A gente pensa sempre na expansão do território, na expansão das equipes, mas nem sempre é possível que a gente derrube a mesma estrutura que existia e construa no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente tem necessidades sanitárias e de ambiente também para se pensar durante as construções. Então nós tivemos aí uma grande expansão, uma unidade que conta com pista de caminhada. Já discutimos agora no início desse ano a possível contratação de profissionais para fazer o desenvolvimento das atividades na Academia da Saúde que tem na unidade, e é uma equipe com 4 profissionais médicos, 4 profissionais enfermeiros, os profissionais da equipe de odontologia. Então é uma equipe muito maior do que nós tínhamos na antiga sede do Floresta. Na antiga sede do Floresta, nós implementamos o Centro Materno Infantil, que vai dar assistência especializada para a mãe e para o bebê, na região norte, sem a necessidade deles virem até aqui no centro de Cascavel, na rua Pernambuco. Então eles economizam na viagem, têm um cuidado especializado mais próximo a essas gestantes, essas crianças de alto risco. E ainda mantivemos o atendimento noturno, mas esse atendimento noturno ele não satisfaz a necessidade, ele é mais um paliativo de consultas. Secretário. Nessa onda ainda, só para completar, Perfeito. Nós temos dentro do nosso planejamento a construção de mais uma unidade, né? Então, estamos num processo ainda de captação de recursos. Essa unidade será contemplada provavelmente entre o Los Angeles e o Sangafunda para atender daí esse miolo que ainda não está contente com a região de saúde deles. Seria para esse primeiro, segundo Não ano, tem talvez? como precisar, porque a gente está em processo de captação de recursos. Então, a gente depende de elaboração de projetos, captação de recursos para poder efetivar a obra. Essas obras têm custado aí em torno de 6 milhões uma construção dessas, e, né, além da contratação daí de mais 40 ou 50 profissionais para trabalharem nessa unidade. Para a gente encerrar, só mais uma pergunta aqui que chegou, da Ivanilde Pereira dos Santos. Ela disse que levou o pai de 97 anos na UPA Tancredo, ficou 3 horas aguardando para ser atendido e disse que isso é desumano para um idoso. Eu aproveito a pergunta dela, o registro dela, para perguntar também a possibilidade da construção de uma nova UPA em Cascavel. Temos Tancredo, Brasília e Veneza. Há a possibilidade nesta gestão de uma 4ª UPA
Como desafogar as 3 que existem? Até o presente momento ainda não monitorei, mas ontem à noite o tempo de atendimento, de espera das UPAs estava em 1 hora. É um tempo bem aceitável. Em algumas situações, a gente tem uma superlotação, uma procura exacerbada. E a UPA ela é uma unidade de pronto atendimento de urgência. Então, algumas questões urgenciais elas vão se sobressair às questões dos pacientes que estão estáveis, aguardando ou que não têm um problema de saúde tão grave. Então, dentro desse contexto, vai ser normal ocorrer essa espera, como ocorre também nos outros pontos de saúde do município. Com relação a uma nova UPA, a gente está avaliando e estudando. Por quê? Porque uma nova UPA também a gente sabe que ela não vai ser construída ainda nesse ano, ela vai levar um tempo. Nós temos aí um momento financeiro não favorável, não para Cascavel, mas para todo o Brasil. Então, todos os municípios vão ser muito austeros nas suas contas públicas e no seu planejamento focado na realidade, porque hoje uma UPA ela vai custar em torno de custeio mensal mais de 3 milhões. Então, esse custo ele reflete no nosso orçamento, um orçamento de mais de 30 milhões por ano para manter apenas um serviço. Então, tem que ser feito um estudo muito meticuloso da real necessidade, porque ao mesmo tempo que nós estamos ainda em expansão da atenção primária, mesmo sabendo que nós atingimos o 100% de cobertura, nós sabemos que ainda nós temos territórios vulneráveis, a exemplo do que é o território do Neva, a exemplo do que é o território do Santa Felicidade, que tem uma obra já em fase final de execução. Então, alguns ajustes ainda estão sendo feitos dentro da rede de atenção primária, que às vezes não necessitaria a implementação de uma nova UPA, mas esses estudos já estão em andamento. Caso seja necessária a implementação de uma nova UPA, tenho certeza que a gente vai batalhar por isso. Ali Aidar, novo secretário de Saúde de Cascavel, chegaram várias perguntas, inclusive eu posso encaminhar para o senhor, até para registrar. Obrigado pela participação de vocês, telespectadores. Ali, obrigado por aceitar o convite. Fernando. O nosso papel aqui é representar a população e também o município, sempre que tiver novidades, ações, mutirões, conte com a gente para divulgar e informar a população. Obrigado sempre pela parceria e com certeza a gente vai contar sim. Beleza, um ótimo trabalho para você. Obrigado.